11 de agosto de 1829, que aí tem a parte heróica aí das efemérides, sempre tem alguma coisa. Um detalhe que eu gostaria que a minha audiência tivesse, guardasse para si, é o seguinte. Contam pra gente que o Brasil teve uma história pacífica. O Brasil nunca foi de fazer guerra, sempre foi um país pacífico. A gente teve muito pouco conflito. E quando você entra na história do país, uma porrada de guerra, uma porrada de batalha, um monte de gente morreu, sabe? Uma pletora de heróis, uma pletora de covardes. Você tem de tudo na história do Brasil. Por quê? Nós não somos diferentes de outros povos, nós somos todos seres humanos. Então, os mesmos problemas do mundo acontecem aqui. A Argentina teve um monte de guerra, o Uruguai teve um monte de guerra, o México teve um monte de guerra, os Estados Unidos teve um monte de guerra, a Venezuela teve um monte de guerra, tem guerra em Madureira, tem guerra em El Castillo, tem guerra em todo lugar. Isso é do ser humano, conflito. Só que contam pra gente, não, o brasileiro é um povo pacífico. Aham. Um dos maiores índices de assassinatos do mundo. Aham. Ok, o Olavão falava assim. O Olavão falava assim. Sabia que nós somos o povo mais burro e assassino do mundo? Aí a audiência. Porra, Olavão. Não, é só olhar o PISA, né? Estamos nas últimas notas e olha o número de assassinatos. Somos um dos países que mais mata no mundo, na per capita. E mais burro, mais assassino. Então não tem nada disso brasileiro ser pacífico. Ok, tem a cultura, pode influenciar uma coisa ou outra tal, mas beleza. Quando você vai ver a história do Brasil, existem vários momentos que tem que ser relembrados. Esse momento que a gente vai ler agora, que a gente vai comentar, o contexto dele é que Pedro I abdicou do trono de Portugal. Foram oferecidas para ele 4 coroas. Brasil, Portugal, Espanha e Grécia. 4. Ele só quis ficar com a coroa do Brasil, né? Colocou a filha dele, Maria II, carioca, nascido no bairro de São Cristóvão, herdeira dele, colocou ela como rainha de Portugal. Mas ela era muito nova. Chamou o irmão Miguel, que já tinha feito merda. Fez um monte de merda. Miguel, o irmão de Pedro I, fez merda a vida inteira. Cara, aí vou entrar agora no momento Revista Caras. Revista Caras. Fofoca imperial. Quando anunciaram a gravidez de Carlota Joaquina, o cara da Serviço Consular Britânico chegou para Dom João e falou: Joãozinho, meu querido, parabéns, Tigrão. O pessoal não leva fé no barrigudinho aí. É um atrás do outro. Cada enxadada é uma minhoca. Tudo isso em inglês, claro, né? Tá igual o Júnior Baiano. Cada enxadada é uma minhoca. Dom João mandando ver. Ó, Tigrão, hein? Vai mais um filho aí. Aí Carlota tá grávida. Parabéns. Aí Dom João respondeu para ele assim: interessante. Ela tá grávida e não nos deitamos tem 3 anos. Saiu na imprensa britânica. Sinistro. Sinistro. Aí, quando nasce Miguel, fruto dessa traição, Dom João, tranquilaço. Eu registro aí, te cria. Putz, essa mulher é um problema. Melhor é registrar aqui. Esquece, quero confusão com Carlotinha, não. Carlota já tinha tentado dar um golpe nele para tomar a coroa. Quer dizer, uma confusão tremenda a história de Carlota. Carlota queria ser rainha da Argentina. Mas vamos lá. O Miguelzinho, quando nasceu, com um espírito completamente diferente do resto da família. Bem puxado pro lado espanhol de Carlotinha. Que zumbeiro da porra. Só arrumava confusão. Adorava touro.
Pedro adorava cavalo. Isso é um negócio que você já distingue a personalidade dos dois irmãos ali com a idade muito próxima, né? Um adorava touro, o outro adorava cavalo. No Brasil tivemos touradas, tá? Muitos anos. São Paulo, Rio de Janeiro, Laranjeiras, Campo de Santana, tudo teve arena de tourada. Tem foto da arena de tourada das Laranjeiras, onde é o estádio do Fluminense hoje. Pode procurar aí, ó. Touradas, Laranjeiras. Tá, você vai ver as fotos do estádio de Tourada no Rio de Janeiro. Ok. A infância de Miguelzinho sempre foi conflituosa com Pedro. Porrada comia entre os dois. O médico da corte é que avisava Dom João, ó, tá com as cicatrizes aí, isso aí foi porrada, hein? Tanto Pedro quanto Miguel, tudo arrebentado lá. Pedro e Miguel, eles recebiam, por conta de serem príncipes, aulas especiais teóricas, tá? E treinamento militar. Miguel formou uma falange na Quinta da Boa Vista com filhos de funcionários que moravam ali. Não era permitido escravo trabalhar na Quinta. Entrou lá, estava liberto, tá? Não tinha escravo trabalhando ali para a família real. Aí os filhos dos funcionários que moravam ali em volta, tal, ficavam as crianças na rua brincando. Os príncipes ficavam na rua brincando também, tudo solto. O único país do mundo que isso acontecia, né? Os europeus vinham para cá e ficavam abismados. O cara tava lá no centro da cidade, lá o embaixador, não sei o quê, andando com um intelectual, professor, tal, pela rua da cidade. Aí passa aquele grupo de criança correndo. Aí o embaixador: seria aquele primeiro da ponta o príncipe herdeiro do reino? O outro: esse país é diferente. Tava lá o moleque fazendo um zaralho na rua, o príncipe, solto. Aí, Miguelzinho forma uma falange. Ele começa a passar para as crianças o treinamento militar que ele recebia. O Pedro, para não ficar por fora, né, senão ele ia entrar na porrada, montou a falange dele e fazia treinamento com a molecada pela Floresta da Tijuca, ali espalhado, ali ensinando como é que fazia a espada, pega um pedaço de pau aqui, a luta, isso, como é que derruba, como é que enforca, o soco no pescoço, gravata, e vai ensinando tudo ali, das artes militares que eles recebiam e ia passando para a molecada. Aí eles marcavam, lá no terreno da Quinta, o encontro para porrada comer geral, os dois grupos. A molecada ia lá e parecia time de rugby. A porrada comia. O médico da corte é que chamava Dom João e falava: Dom João, isso aí não foi tombo não, João. Isso foi uma paulada. João, eu acho que essa costela tá quebrada aí. Eu acho que não foi queda não, hein? Tá esquisito ali, ó. Eu tô vendo bem o formato da madeira aqui na pele. Olha só que madeirinha bonitinha, o pedaço de pau que bateu aqui. Olha que legal. Aí botava os moleques em castigo. Aí o Miguelzinho, castigo dentro de casa, ele ia lá no quarto de não sei quem, arrumava lá uma garruchazinha daquelas espingardas de sal, enchia a espingarda de sal, se escondia embaixo da mesa de jantar e ficava ali esperando passar um funcionário da Quinta para dar um tiro de sal na perna da pessoa. Miguel, o capeta. E toma-lhe castigo. Toma-lhe castigo. Toma castigo. Então, quando Pedro I, Miguel já tinha feito merda lá na Europa, prendeu o pai, um monte de merda que aconteceu lá, queria dar o golpe lá, foi expulso de Portugal. Pedro chama ele e fala assim: Miguel, meu filho, Miguel, para de... Quem não tem uma ovelha negra na família, hein? Eita. Pô, o Rafa tá perguntando aqui se o Dom Pedro I, imperador, brigava. Meu amigo, Dom Pedro I ia com o chalaça, amigo dele, para as tabernas, sem a roupa de imperador, como uma pessoa comum, para pegar a mulherada. Ele lutava capoeira e de vez em quando a porrada comia na taberna lá, generalizada, e o imperador tava no meio, saindo no braço com um monte de gente lá, mano.
Cara, a história do Brasil, dá filme, porra. Filmes assim maravilhosos. Do imperador saindo no braço, mano. Teve um cara do corpo diplomático, acho que é o francês, foi ter um encontro com ele no Outeiro da Glória. E chegou lá, ele já tinha acabado a missa e ele estava do lado de fora da missa assim, um morador de rua, abraçado com Pedro I, contando uma piada para ele, e os dois se esborrachando de rir. Abraçados ali, morrendo de rir. O cara olha e fala, meu Deus, do que lugar é esse, cara? Caralho, olha ali, mano. Que cena é essa? Aqui é tudo a ver. Brasil história sensacional. Sensacional. Então, Pedro manda a filha dele pra Europa. Vai ser rainha de Portugal. Vai ser rainha lá. Toma conta daquela porra lá. Mas ela era muito nova. Era uma criança. Aí ele chama o irmão, o seu bosta. Vou te dar uma oportunidade nesta tua vida. Ela vai ser rainha, mas aí, como ela é muito nova, eu preciso de um regente. Alguém da minha confiança. Então, fica você como regente de Portugal. Quando ela crescer, você se casa com ela. E você vira o rei. Porra, meu irmão. O LinkedIn bateu lá de oportunidade para ele. O cara, o que ele fez? A Maria chegou lá. Não, a Maria II estava indo para lá, atravessando o Atlântico. Aí Miguel dá o golpe em Portugal. Que regente porra nenhuma, ele queria ser o rei. Falava que ele que tinha direito a ser rei era ele. Tirou do cu dele a porra da teoria de que ele ia ser rei. Não tem lugar nenhum isso, no direito nenhum. Aí o cara que era o cara que estava acompanhando a rainha, criança, quando parou na África para reabastecer, antes de chegar em Portugal, ele escuta um zum, zum, zum no porto, que aconteceu alguma coisa em Portugal, e ele tá lá no porto, ele segura o navio, não sai não, fica aí, que eu preciso apurar essa história. Pá, tá, foi lá, pá, deu dinheiro para um, para outro, pá, descobriu que Miguel tinha dado golpe. Aí ele falou, a rainha não está em segurança se ela chegar em Portugal. Ele desviou o barco para Inglaterra, porque tem um parentesco entre a família Bragança e a família inglesa lá, e foi lá e deixou com a rainha, a menina, e mandou avisar pro Brasil o golpe lá e tal. Beleza, ok, guardem essa história. Miguel deu golpe em Portugal e a filha de Pedro I não pôde assumir o trono. Quando aconteceu um monte de problema aqui no Brasil, porra, teve microgolpe no exército, um zaralho aqui, porque a galera queria, depois da Constituição, depois da independência, a galera queria que o rei fosse brasileiro. Não queriam português. A imprensa começou a fomentar a porra do movimento xenofóbico, anti-portugueses. Brigas na rua, assassinatos, destruição de comércio dos portugueses. Aí tinha um jornal chamado Repúblico que ficava só publicando falsidade o dia inteiro. Chegava lá e ele imprimia o jornal, ia na porta do quartel e dava o jornal de graça pro pessoal dos quartéis. E aí tu ia lá as notícias, ó. E militar brasileiro foi assassinado por um português e o imperador não fez nada. Era tudo assim. Pra provocar. Tanto que quando o Pedro foi embora, o jornal fechou. Era só pra isso mesmo. O Repúblico, o nome da merda. Bom, aí Pedro resolve e fala o seguinte, ó, tá tudo ruim aqui, não tem jeito. Ele tava com a imagem dele cagada por causa da amante, a piranha de Santos. Vários problemas internos, tudo contra, militar, a imprensa, uma palhaçada que surgiu na época quando ele tava como imperador. E alguns fatos interessantes, é tanta historinha que eu fico tentando não sair do prumo, que eu tenho que voltar na batalha que a gente vai comentar. Quando ele entrega a renúncia dele e vai embora, tem um fato muito interessante que a carruagem dele que estava indo para uma praia ali de São Cristóvão, perto de uma igreja que tem ali, perto da rodoviária de São Cristóvão, ali no Rio de Janeiro, né, onde a rodoviária, onde tem um gasômetro, mais para a direita você tem
uma igreja ali em São Cristóvão, e ali era praia. Hoje tem um elevado, mas ali embaixo era uma praia que ficava entre a rodoviária e a Avenida Brasil, mais ou menos aquela região. Ele foi ali para embarcar num barco britânico para ir embora, da Quinta da Boa Vista até o barco. Ele foi cercado por uma multidão de escravos. Estava ali fora da quinta. Quando ele foi subir no bote para poder ser levado para o barco, esse grupão de escravos travou o bote. Não queria que ele fosse embora. Ao ponto que os marinheiros ingleses começaram a querer puxar o cacetete para bater nos caras. O Pedrão mandou segurar para conversar com eles, porque eles estavam preocupados que, assim, você cuida da gente. Você se preocupa com a gente. Você disse que o teu sangue é igual ao nosso. E agora você vai embora? Quem vai cuidar da gente? Vão ficar na mão desses caras aí? Não queriam deixar Pedro embora. Bom, só lembrei aqui. Aí, Pedro vai para a Europa, chega à Inglaterra e França, principalmente, dois países. Quando ele ficou na Baía de Guanabara, nesse barco ali, ele vendeu tudo que ele tinha para juntar dinheiro. Chegou na Europa, ele gastou esse dinheiro todo comprando navio, arma, munição, farda, contratando mercenários. Gastou tudo que ele tinha para libertar Portugal do irmão Miguel, aquele quizumbeiro do tiro de sal na perna das pessoas e tal. Ele tinha que tirar o irmão de lá, porque o irmão deu um golpe e estava começando a perseguir um monte de gente. Perseguiu gente pra caralho. Eu vou chegar na batalha porque uma história vai pegando na outra, uma história vai pegando na outra, uma história vai pegando na outra. Tô tentando escapar de uma história aqui que é ligada com essa história, mas não tô conseguindo escapar da história. Porra, eu vou ter que falar pra vocês, a revista Cara está ligada no turbo. Aí, o que aconteceu? Pedro juntou essa grana e foi para lá para contratar mercenários na Espanha e na Inglaterra. Então, enquanto ele está contratando os mercenários, enquanto ele está contratando lá os mercenários, deixa ele lá contratando os mercenários, eu vou desviar a história aqui, depois eu volto lá. Porque da contratação dos mercenários eu entro nessa batalha aqui. Agora, Dom João, quando foi embora do Brasil, ele levou com ele um cara muito fiel chamado Monteiro. O pessoal só conhece esse nome dele, Monteiro. O Monteiro foi embora com o Dom João para Portugal, chegou em Portugal. Este Monteiro gostou das ideias do Miguel, este golpista. Aí vai ter esse embate que a gente vai contar uma das batalhas aqui daqui a pouquinho. Miguel perdeu. Este Monteiro ficou associado à imagem de um miguelista. E esse Monteiro, ele era um cara da classe dos militares, casado com uma seminobre ali de trás dos montes, em Portugal. E a família dessa seminobre lá não gostava do Monteiro. Monteiro era miguelista, que foi uma grande desonra. Um traidor, tá? Um traidor do rei, traidor do império, traidor do povo, golpista. E o cara ficou taxado de golpista, miguelista. Então o Monteiro, que tinha sido um grande oficial de Dom João, fez uma escolha errada. Já estava casado com essa moça, tinha alguns filhos e tal. Ele não conseguia trabalho em lugar nenhum. Ele não conseguia nada. E ele começou a ver aquela rejeição da família, começou a ficar desonrado, assim, ficou putaço, falou: quer saber de uma coisa? Eu vou embora pro Brasil. Sabe por quê? Lá no Brasil ninguém esquenta a cabeça se eu sou miguelista, se eu sou pedrista, se eu sou... Ninguém quer saber de porra nenhuma. Então eu vou pra lá, porque aqui não tem honra, não tem dignidade, não tem nada, tal. Aí, a esposa dele avisou pra família: ó, eu vou embora com ele. E já era um baita de um problema, que eles já tinham vários filhos. E como o cara não tinha honra no nome dele,
Os filhos tiveram só o nome da mãe. Daqui a pouco eu vou falar qual é o nome da mãe. Os filhos só tiveram o nome da mãe. Então era Zezinho, o nome da mãe, o Guinza, da mãe, Luizinho, o nome da mãe. Ok. E aquilo já foi uma desonra pro cara. O cara tava putaço, tava tudo errado pra ele. Não consigo trabalho. Ninguém me respeita. Mudaram o nome dos meus filhos. Vai pra puta que pariu todo mundo. Eu vou embora dessa merda. Vou embora pro Brasil. Aí resolve ir embora do Brasil. E a mulher também. Os filhos já estavam grandes. Ficaram por lá. Vieram embora. A irmã dessa moça era tão amiga da irmã, elas eram tão unidas, tão coladas, que quando a irmã foi embora para o Brasil, ela se trancou no quarto, entrou em depressão, chorando, saudade da irmã. Alguns meses depois, 2, 3 meses depois, esta menina sai do quarto morta. Morreu de saudade da irmã. As coisas de antigamente, né? Morreu de saudade da irmã. Os filhos do Monteiro não conseguiam trabalho também. É filho do miguelista. Resolveram vir para o Brasil. Um desses filhos chegou aqui no Brasil, se casou e teve um filho. E ele não podia botar nem o nome do pai. Botou o nome, continuou, botou o nome da mãe. Esta criança que nasce inaugura no Brasil a família Mesquita, que era o nome da mãe de Trás dos Montes, a senhora Mesquita. E daí surge a família que veio gestar o Jornal da Tarde, o Estadão, a família do Fernão, do Rui e tal. Vem dessa coisa lá com o Monteiro e Dom João, né, e a desonra de Monteiro. Voltando, porque eu não conseguia escapar dessa história, voltando lá para a batalha, que a gente vai entrar no assunto, qual é a história da batalha? Dom Pedro conseguiu as tropas, ficou nas ilhas ali em frente de Portugal, montando, treinando, coordenando, ajustando tudo antes de voltar para o continente para a porrada comer. Eles estavam ali na Ilha Terceira, ali nos Açores, dentre várias as batalhas que aconteceram, tá? São muitas, mas o principal foco é que você saber que é Pedro brigando com o irmão, algo que eles fizeram a vida inteira, desde que começou a andar e falar, os dois brigaram, tá? Foi o único caso na família, e o pessoal ainda coloca isso na conta de eles não serem irmãos de sangue. Sangue só por parte de mãe, tá? Mas ser um filho ilegítimo, Miguel. Então, ali nessa batalha que nós vamos ver, que aconteceu na Ilha Terceira, eu vou mostrar para vocês já onde é que fica a Ilha Terceira, ali nos Açores, foi um embate épico. A batalha começou quando as forças de Dom Miguel, cientes da importância, vê como é que é, eu tenho que botar contexto, porque agora vocês vão entender a batalha, né? Então as forças do Miguel ali, cientes da importância estratégica dessas ilhas, ali bem em frente a Portugal, tentaram retomar o controle, porque a primeira coisa que Pedro fez quando desembarcou ali, até mesmo quando ele saiu do Brasil, ele já desembarcou de lá, mesmo sem tropa, já saiu tomando a ilha, né? Então os portugueses ali, de miguelistas, sabiam da importância, tentaram retomar o controle da Ilha Terceira. Porra, por que se chama Ilha Terceira? Porque foi a terceira ilha que eles acharam ali, né? Mandaram uma frota enorme de navios ali para tomar a ilha, com tropas bem equipadas, e eles queriam esmagar os liberais. Ele chamava a tropa de Pedro de os liberais. Então era a guerra entre os miguelistas e os liberais. Então as forças ali de Dom Pedro eram compostas por um grupo de soldados portugueses, muitos mercenários.
mas uma turma completamente obstinada e apaixonada pela causa. Teve um monte de francês que entrou na batalha ali junto com Pedro por conta da causa liberal. Aquela promessa da Revolução Francesa que não tinha se concretizado, da liberdade, da Constituição, sabe, de você tratar o povo com respeito, independência, autonomia. Um monte de francês se meteu na Revolução, aquilo deu um puta de uma merda, e eles olharam Pedro I como um cara que estava fazendo a coisa de certa, de verdade. Então, essa galera que estava lutando ao lado de Pedro I, muitos eram tremendamente apaixonados pelo tema, pelo motivo da batalha. Então, eram soldados difíceis de você vencer, porque ele não está ali só pelo salário. O cara é um defensor mesmo daquela causa. Então, apaixonados, mas em menor número, com menos recursos, eles estavam ali preparados para lutar até o último homem, coisa super comum naquela época. Eles tinham o comando ali na ilha de um general José Antônio Azevedo de Lemos. Ele era conhecido como Conde de Vila Flor. Então, eu vou comentar algumas vezes aqui. Vila Flor, Vila Flor, Vila Flor. É um conde, tá, que comandava as tropas ali na terceira. E perceberam o ataque na madrugada, aí chegando ali no dia 11 de agosto. Eu estou pegando efemérides ainda, botando em dia, né? 11 de agosto de 1829. O silêncio que estava aqui naquela praia, né? Todo o silêncio de praia que tem de madrugada. O silêncio daquela praia foi quebrado pelo som surdo de tambores e pelo eco distante de canhões. Naquela madrugada silenciosa, você escuta de longe, né? As primeiras luzes do amanhecer já revelaram uma visão que gelou o sangue dos defensores. Uma poderosa frota miguelista se aproximava da costa da Ilha Terceira, disposta a esmagar a resistência liberal de uma vez por todas. Eles olharam lá, uma porrada de navio, os caras olharam e falaram: fodeu, o pau vai roncar forte. À frente dos liberais, o Vila Flor mantinha firme ali a tropa, olhos fixos no horizonte, acompanhando o movimento, onde que ia ser o desembarque, para preparar a defesa. Mas cada vez eles percebiam no horizonte mais e mais navios chegando. Mas eles estavam ali, inquebráveis por conta da causa da liberdade. A praia com aquelas areias douradas da manhã, o sol batendo, aquela água clarinha, 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 azulzinha, o sol batendo aquela manhã serena, não tinha onda, tudo paradinho, coisa linda. Logo ia se transformar num campo de batalha e aquelas águas estariam todas sangrentas. Tal como você viu lá no Resgate do Soldado Ryan, né? Os miguelistas super confiantes, eu vou mostrar algumas imagens aqui daqui a pouco. Os miguelistas assim, super confiantes da superioridade numérica dele, daquelas forças, iniciaram ali o desembarque, muita rapidez, determinação, correndo, ajustando as coisas, monta bateria, canhãozinho para lá, para cá, forma. Então as primeiras ondas de soldados ali avançaram pela praia, você podia ver os relatos, né, das baionetas brilhando, aquela coisa novinha, o armamento novinho, baionetas brilhando, e o plano era simples deles: esmagar os liberais com um golpe fulminante, garantindo o controle da ilha e com isso uma vitória decisiva nessa guerra civil, porque essa foi uma guerra civil. Mas os defensores não eram homens comuns. Eles eram soldados endurecidos pela luta, patriotas inflamados, mercenários, né, todo tipo de gente ali dura, de lutas europeias. Então, quando os primeiros miguelistas pisaram na areia, foram imediatamente recebidos por uma saraivada de tiro, rugido de um monte de canhões atirando. E esses canhões ali atirando sem parar, vomitando ali fogo e morte sobre as linhas inimigas que não conseguiam nem recuar, estavam com o oceano às suas costas. Esse é um grande problema de quem faz um desembarque anfíbio como esse. Você desembarca, progride, se der errado,
na hora de retrair, você tem um oceano nas suas costas e isso aí é um problema. É como se você estivesse num paredão, então tem que ser tudo muito bem alinhado. Então, os primeiros ali a cair, mortos, foram arrastados pelo mar. Começaram a boiar ali nas águas e começaram a se tingir de sangue. Aquilo que era dourado ficou vermelho. E era o preço a ser pago por aqueles que ousaram desafiar os defensores da liberdade, os defensores daquilo que é tão natural no ser humano. Existe um preço a ser pago por quem quer manter a liberdade. Sempre tem, tá? E quem quer tirar a liberdade também sempre vai pagar um preço. Então, o combate se intensificou muito rapidamente. As tropas miguelistas ficaram surpresas pela ferocidade daquela resistência inicial, recuaram por um momento, tentaram se reagrupar, avançaram novamente, tentando outros caminhos para fugir. Você não vai de frente para o mesmo canhão que matou teu amigo ali do lado. Gritos de guerra eram ouvidos assim por todos os lados, comandos, pequenos grupamentos, seus comandantes gritando, ordens confusas, que você já não sabia mais quem estava gritando, porradaria comendo generalizada, som de aço batendo para lá e para cá, sem parar, baioneta, e já tomou conta ali da região, aquela pancadaria. Explosões acontecendo esporádicas num local ou no outro, um canhão atirando, às vezes pólvora explodindo, luta corpo a corpo, faca, baioneta, machado, e até mesmo com as mãos, homens sendo mortos por outros homens com as mãos, já não estavam mais com armas nenhuma. Combate completamente desesperado por sobrevivência. O Vila Flor, montado em seu cavalo, percorria as fileiras, percorria esses ambientes, dando aquelas suas espadadas lá de cima, dando as ordens, gritando, encorajando os homens a manterem a linha. E ele gritava o tempo todo: é por Portugal, é pela liberdade, é por Portugal, é pela liberdade. Então, no meio do campo de batalha, você escutava a voz do Vila Flor correndo para lá e para cá, ali trazendo essa motivação para os soldados, porque não se engane, todo mundo ali está com medo. É muito fácil, por um instinto, alguém recuar, alguém correr dali, sair. Isso é muito do instinto do ser humano. Então, o Vila Flor correndo ali, gritando e falando com o pessoal, motivando, isso gera uma cola e o cara fica ali, continua lutando. Então, os seus soldados ali, inspirados pela coragem do próprio comandante que corria para lá e para cá, escapando de tiro, escapando de espada, esplacando de machado voando, faca voando na direção do cara, todo mundo querendo acertar o comandante, e ele ali motivando a turma. Isso motiva a tropa. Então, cada avanço miguelista era recebido com uma resistência mais feroz que a anterior. Cada metro de terreno conquistado era pago por um alto custo de vidas. Então, mesmo com os miguelistas avançando, os cadáveres foram ficando pelo chão. Horas se passaram quando a maré da batalha começou a virar. Tá? Os miguelistas estavam todos exaustos, todo mundo ali desmoralizado. Começaram a vacilar. As ondas de ataque diminuíam e a certeza da vitória ia se transformando numa dúvida. Os liberais, apesar das baixas pesadas, continuavam a resistir com uma tenacidade ali inabalável. O sol já estava alto no céu quando os miguelistas finalmente começaram a recuar. O recuo logo se transformou numa retirada completa. Lembra que eles estavam com o mar nas costas, né? A frota miguelista, incapaz de romper a defesa liberal, se afastou da praia, deixando para trás os seus mortos e seus feridos, assim como a certeza de que o destino de Portugal estava de fato sendo decidido naquela pequeno pedaço de terra. Quando o último dos navios inimigos desapareceu no horizonte, os defensores da Praia da Vitória, olha o nome da praia, Praia da Vitória, até hoje, e a gente está narrando a Batalha da Praia da Vitória, né?
os defensores deixaram escapar um grande grito de triunfo, aquele que é dado no final quando você percebe que você venceu, né? Eles haviam resistido contra todas as probabilidades e contra todas as expectativas, conseguindo sair dali vitoriosos. O Conde de Vila Flor, todo sujo de pólvora, sujo de sangue, todo destronchado a farda dele, igual um mulambo. Ele olhou para aquele campo de batalha, aquela mistura de exaustão e a satisfação e o orgulho. É tal como um atleta quando ganha o seu ouro olímpico, né? O cara tá um caco ali, mas ao mesmo tempo tomado de emoção, exausto e emocionado, né? Ele sabia, o Vila Flor, que aquele dia seria lembrado na história, que nem ele estava acreditando no tamanho da vitória que eles tiveram. E não foi apenas uma vitória militar, mas também uma vitória indomável de um povo que lutava por liberdade. Então, essa Batalha da Praia da Vitória, né, surgiu com ela a real esperança de um Portugal livre e constitucional. Então, o heroísmo daqueles ali que lutaram ecoa por gerações. Até hoje isso é lembrado em Portugal. Infelizmente, a gente não tem isso aqui nos livros de história. Eu não tenho dúvida que se a gente contar essa história como eu contei numa sala de aula para as crianças, elas iam adorar a história. Se você fizesse um teatrinho mostrando desembarque, batalha, tal, a importância disso tudo para a liberdade, muito mais importante do que essa merda de Revolução Francesa, as crianças iam curtir, podia fazer teatrinho para os pais, todo mundo ia curtir, ver o quão importante é você lutar por liberdade. E essa liberdade que a gente gozava até pouco tempo atrás, como que ela tinha sido construída com o sacrifício de outras pessoas. Liberdade na história da humanidade foi um tema sempre escrito com o sangue de outras pessoas. Toda a liberdade que os povos vivem hoje foi escrita com o sangue de outras pessoas. Então, quando você luta por liberdade, é, antes de mais nada, um exercício de consideração por aqueles que pereceram para que você pudesse ter esse direito que é tão natural como a liberdade, mas que, infelizmente, por conta das características do ser humano, a gente tem que estar sempre tendo que reafirmar esse direito e lutar por ele. Basta uma única geração para a gente perder esse direito. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês algumas imagens para saber até onde que aconteceu essa batalha. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se tornar membro do canal, de apoiar aqui o Palhaço, tá? Fazer o seu pix aí no bilheteriadocirco@gmail.com. Curtir, compartilhar, se tornar membro, o que você puder ajudar, tamo junto, tá? Então, olha onde que aconteceu isso. Vou mostrar para vocês aqui agora. A batalha tá aqui, ó. Opa. Isso aqui é o Maps ao vivo. Estamos vendo aqui a Ilha Terceira, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou dar um zoom invertido. Nós vamos para trás, tá? Porque a Praia da Vitória tá aqui, ó. Opa, 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 opa. A Praia da Vitória, aonde aconteceu a grande batalha, tá aqui no cantinho. Ilha Terceira. Gente, essas ilhas portuguesas são belíssimas para visitar. O pessoal vai em Portugal, tiver um tempinho, vale a pena pegar um aviãozinho para lá e visitar essas ilhas aqui. Agora vamos ver aonde que tá isso em relação à Europa, ó. Aqui são os Açores, né? As outras ilhas dos Açores aqui, Ilha Terceira. Outras ilhas, você vai afastando. Meu Deus, cadê Portugal? Você vai afastando, tá ali, ó, do lado ali, ó. Não é perto, não. Vamos ver a distância. Vamos medir aqui, ó. Medir distância daqui até aqui. 500 quilômetros, vão ver 1.607 quilômetros. Olha a distância. É longe. Deixa eu limpar aqui as dimensões. Tá vendo aonde que tá Portugal aqui? E aonde tá os Açores. Beleza?
E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.